Salmo 139, Salmo 139. Eu espero de todo o coração que o Espírito Santo fale a você, querido irmão, para a honra e glória de Cristo, que o Espírito Santo toque o seu coração, esteja atento àquilo que Ele vai falar, que Ele nos traga bênçãos e mais bênçãos sem fim. Nós vamos ler o Salmo 139, versos de 1 a 6. O tema da meditação desta manhã é as imitações do infinito. As imitações do infinito. O que carregamos nos bolsos, nas nuvens e nos bancos. Vamos orar antes de ler a Sagrada Escritura. Senhor Deus, nós vamos agora ler as Sagradas Escrituras inspiradas pelo Teu Espírito Santo, e que ao lê-la nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã libertação, que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã cura, transformação, que o Senhor nos guie pelas mãos e edifique a Tua igreja aqui presente no templo e também nas casas, em nome de Jesus. Amém. Versos de 1 a 6 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é tão elevado que não posso atingir. Palavras do Senhor. Até aqui o Salmo 139 é muito maior, mas nós vamos destacar essa perícope. Nós vivemos numa época, e preste muita atenção nisso, numa época da imitação ou das imitações do divino, imitações do eterno, imitações do infinito. São promessas e propagandas de consumo ilimitado. Políticos e ideologias que prometem salvar toda uma nação. Influencers que mais parecem profetas e que têm os seus seguidores. Nós temos também entretenimento que não tem fim. Quando era criança, tinha o horário do desenho. Hoje, a hora que eu quiser, eu posso assistir o desenho. O autoaperfeiçoamento constante, ilimitado, a novidade que é eterna, sempre tem coisa nova. Em nossos dias, a tecnologia e os sistemas da informação se apresentam como onipresentes, oniscientes e onipotentes. Criações humanas que prometem acesso a tudo, conhecimento ilimitado e poder transformador. O mundo moderno está cheio, mas também está vazio. Em nosso tempo, nós presenciamos tentativas, muitas vezes inconscientes, de substituir o Criador por caricaturas. Nós não criamos mais bezerros de ouro, como na época do deserto. Isso seria absurdo para uma sociedade tão evoluída. Nós criamos ídolos evoluídos, cada vez mais com a aparência do divino. Existem 3 atributos incomunicáveis, segundo a tradição cristã, lá de trás, de Gregório de Nazianzo ou de Santo Agostinho, que podem ser observadas nessa passagem poética do Salmo 139. Os 3 atributos incomunicáveis são a onipresença, a onisciência e a onipotência do Deus Todo-Poderoso, que continuam sendo mal imitados pela humanidade até os dias de hoje. Nesse salmo, Davi ele contempla Deus com temor e maravilhamento. Ele está maravilhado. Ele conhece esse Deus que sabe tudo. Ele conhece esse Deus que tudo vê. Ele conhece o Deus que tudo pode. Ele sabe, naquele momento de adoração, que nada se equipara ao Deus Todo-Poderoso e a se relacionar com um Deus vivo. Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus vê tudo e está em todos os lugares.
João Calvino, um mestre muito importante da nossa tradição, ele dizia o seguinte, abre aspas, olha que interessante: Deus é espírito, Ele é eterno, Ele é simples, Ele é infinito, é incompreensível, todo sábio e todo poderoso. Por isso, não tem projeção humana capaz de completamente compreender a esse Deus todo-poderoso, mas Ele quer fazer de nós filhos e filhas do Pai Celestial. Hoje eu quero conduzir a nossa breve reflexão, vai ser uma reflexão breve, à luz do Salmo 139, para que você, e preste muita atenção, se distancie dos ídolos do nosso tempo, dos imitadores do infinito, porque isso vai te causar desgraça, isso vai te causar vazio, isso vai te causar perdição. E para que você se relacione com o Deus vivo, que tem atributos incomunicáveis, da onipresença, onipotência e onisciência, mas que é o Todo-Poderoso. Vamos olhar para a primeira característica no Salmo 139, versos de 7 a 12, a onipresença. O ídolo, nos dias de hoje, Caião, que não é um bezerro de ouro, mas pode se tornar um ídolo. Ele tem um nome que tenta imitar a onipresença, e o nome é celular, uma tecnologia chamada celular, uma das tecnologias mais presentes e vivas do nosso tempo, uma tecnologia que certamente, eu arrisco dizer, Fábio, que 95% das pessoas que estão aqui nesse templo agora têm o celular no seu bolso. 95% das pessoas que estão aqui, se não tem o celular agora consigo, tem o celular. Ela se mostra onipresente. Parece que nós não conseguimos ficar longe do celular. Ele está no bolso, ele está na mão, ele está inclusive no quarto de dormir. Com um olho que tudo vê, o celular parece que tudo vê, que tudo ouve. Ele nos acompanha, ele se faz presente digitalmente, nos traz presente no mundo digital, ainda que ausentes fisicamente. Ele nos distrai, Ele nos entretém, Ele nos inquieta, Ele nos ajuda, e assim a presença do celular parece mais viva que a presença de Deus na vida de muitos de nós. Estamos mais atentos às notificações do celular do que à voz de Deus. E aí vem o salmista Davi e diz: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Davi, ele sabia que não há lugar onde Deus não esteja, nos céus, no abismo, nos confins do mar, na escuridão. O celular, ele nos segue, porque nós o carregamos, mas Deus te acompanha, porque Ele te ama. O celular depende do sinal, e depende da bateria, mas Deus é o próprio sinal da vida. O celular precisa ser vigiado, para que ninguém o roube. Se você vai numa cidade perigosa, você sabe que nunca coloca o celular no bolso de trás, tem que ser vigiado, senão eu perco ele e vão roubá-lo. Mas Deus nos ampara em seu amor, e nunca será roubado de você, se você entregar a sua vida a Ele como Senhor e Salvador. Enquanto o celular nos vicia em notificações sem fim, a presença de Deus nos liberta. Irmão, o celular nos conecta sim, mas também nos aprisiona. Põe a mão na sua cabeça por um pouco de tempo. Será que eu e você não estamos aprisionados pelo celular? Pelos aplicativos dentro do celular? Será que a primeira coisa que você faz ao acordar não é olhar para o celular, com a desculpa de ver qual horas são, mas depois começa já a ler as mensagens? Será que a gente não fica tempo sem fim no celular? Será que nós não ficamos demais presos? E será que não permitimos que as relações da nossa vida tenham que invariavelmente passar por esse aparelho? Ídolo moderno, não rudimentar como um bezerro de ouro, evoluído, tecnológico, aceito na sociedade, que traz benefícios,
mas Ele nos aprisiona. Ele está presente em toda parte, mas nos torna muitas vezes ausente de nós mesmos, dos outros e de Deus, e nos torna ausente da sensibilidade de olhar para o outro. Ontem teve uma celebração na escola dos meus filhos. Minha filha tem 11 anos, ela não tem celular, e cada pai tem a sua noção, mas nós não damos celular para ela. E tinha 2 amigas dela sentadas na quadra, e as 2 amigas no celular, mexendo no WhatsApp. E aí eu olhei para aquilo, Loreni, e eu falei: elas não estão aqui. E elas não estavam ali. O que é o aqui, presbítero Jublin? É o aqui que te pede para esperar, porque a apresentação que ia ter, tinha que esperar 20 minutos. Só que elas não estavam vivendo o esperar, porque elas estavam entretidas no celular. Elas não cresceram como pessoas, ou não estavam tendo a oportunidade de crescer, de saber lidar com o esperar. Ou na vida a gente consegue tudo na hora que a gente quer. Elas não estão sendo treinadas na formação delas, Glorinha e seu José, a ficar sentada com um bumbum na quadra, esperando a atração que vai começar, que não depende da vontade delas. Elas iam ter que ficar olhando para o nada, iam ter que invariavelmente conversar com quem está do lado, iam ter que ficar sentadas ali, mas elas não viveram isso, pastor Ariston. Elas não viveram o que é o esperar, porque o entretenimento da mente delas, o celular atendeu uma realidade que talvez traria ansiedade ou tédio para elas. Tédio faz parte da vida humana. Rocha, o tédio, às vezes a gente está entediado. Só que eu quero estar entediado na presença do Senhor. Eu não vou fugir para outro lugar. O celular, ele pode sim se tornar um ídolo. Pense no bezerro de ouro. O bezerro de ouro era uma fuga de uma espera de um Moisés que nunca descia da montanha. Será que ele ainda está recebendo alguma palavra de Deus? Será que Deus ainda está aqui conosco? Não sei, vamos fugir. Eles não tinham celular. Se tivessem, talvez não teriam construído o bezerro de ouro. Se tivesse, talvez eles estariam vendo várias outras coisas e não iriam nem perceber o tempo que passou. E quando Moisés chegar, oh, que bom que já chegou. O bezerro de ouro era para distraí-los de uma insegurança, de uma sensação de impotência, de um esperar, de um aguardar, de lidar com esse anseio, com essa angústia na presença do Senhor. Não, prefiro um bezerro de ouro, porque ele vai resolver o meu problema. Cuidado com esse ídolo moderno, que pode tirar você de você mesmo, e mais, pode tirar você de muitas bênçãos, muitas bênçãos. Eu contei hoje na escola dominical que eu saí de lá, eu não sei quem esteve lá, eu saí de lá nas nuvens, amei a nossa escola, não é a escola dominical, nosso estudo hoje, foi muito bom. Eu saí de lá com muito mais vontade de orar. E aí eu contei uma história, acho que eu já contei aqui de púlpito, é uma historinha. Conta-se a história que certa feita o cidadão morreu, e ele foi para o céu. E ele chega no céu, um anjo lá vai mostrar os aposentos para a pessoa. Aqui é sua sala, sua garagem, aqui é a casa, aqui é o playground, né? E de repente tem um galpão bem grande, que está fechado, com um trinco. E a pessoa pergunta, o que tem nesse galpão? E o anjo fala, melhor, não vamos falar sobre isso. Não, eu quero saber, o galpão está na minha terra aqui, é meu, eu quero saber o que tem nesse galpão. Não, deixa quieto, não vamos falar desse. Eu insisto. Então tá bom, o anjo abriu o cadeado, ele entra no galpão, tem prateleiras com coisas maravilhosas, presentes incríveis, coisas lindas. Ele falou, o que é tudo isso? Aí o anjo falou, tudo isso é o que Deus tinha para você durante a sua vida na terra, mas você não me buscou, você não pediu, e você não teve nada disso. E daí a pessoa, a Mili, olha para todas aquelas coisas incríveis e ela sente tristeza, e era isso que o anjo não queria. É uma historinha, né? Ela fica triste, porque ela fala, mas eu podia ter vivido tudo isso? Poderia, mas você nunca esteve na minha presença, você se distraiu, e são coisas que você não viveu. Quanta coisa boa Deus tem para você, meu irmão. Quanta coisa boa Deus tem para você, no momento da vida que você está vivendo, no exato momento. Mas às vezes os ídolos nos tiram da adoração verdadeira. O celular nos cerca, Deus nos envolve. O celular está ao nosso alcance, Deus quer que nós estejamos ao seu alcance. O celular nos distrai com muitas vozes, Deus sussurra com ternura. Lembra aquele hino?
Como que é? Me lembra aqui? Sussurra com ternura: tu tens um Salvador. Se tem muitas vozes, você consegue ouvir um sussurro? Não dá, né? Para ouvir, imagine Deus chegando no seu ouvido, Silvana Jublin, dizendo assim: você tem um Salvador. Cuidado com o celular. Mas tem o segundo ídolo moderno. Se a onipresença é o celular, a onisciência é a inteligência artificial, que está só começando. Uma outra tecnologia presente em nosso tempo é chamada de inteligência artificial. Hoje você pode perguntar para a IA o que antes você buscava em inúmeras fontes. Ela concentrou conhecimento e ela trouxe uma novidade, que é a interatividade. Para uma sociedade que busca as respostas instantâneas, soluções prontas e sentido imediato, a IA vai se tornar um ídolo facilmente para a nossa geração. Muito fácil, porque eu quero resposta rápida, pronta, imediata. E a IA tem tudo isso para oferecer. Nós fazemos perguntas à IA, do sentido da vida, da direção, das decisões. Fazemos isso porque precisamos de ajuda, e a busca é legítima, mas pela IA, ela é insuficiente, porque ela não transforma a sua vida. Ela só resolve a sua demanda, a minha e a sua agenda. E aí vem o salmista e diz assim: tu me sondas e me conheces. Tu me sondas. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Davi, ele reconhece que Deus conhece o seu coração, os seus pensamentos, as suas palavras, os seus caminhos. É um conhecimento pessoal, um conhecimento íntimo de Deus Pai com o Filho. E isso ultrapassa qualquer sistema, algoritmo e a própria mente humana. Davi, ele se deslumbra diante do Deus que conhece as suas palavras antes mesmo que elas cheguem à sua boca, que conhece os seus pensamentos de longe, esquadrinha cada caminho. Deus não é mais um conhecimento técnico ou frio, mas Ele é um conhecimento com afeto, com intenção, com redenção. Hoje nós buscamos respostas nos bancos de dados. A inteligência artificial de fato é impressionante, mas ela não conhece o amor, não é o amor, ela não é a vida, ela não é a verdade, ela não é o caminho, ela não morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ela não se sacrificou, ela não é o caminho à vida eterna, ela não é o Senhor das nossas vidas, ela não sonda com misericórdia e não salva com sabedoria. Ela tem respostas, mas Deus tem as perguntas. Ela tem as respostas que o seu coração ansioso deseja, que o nosso impulso deseja, que a minha necessidade no doutorado. Passei no doutorado em teologia, estou muito feliz, começo em agosto, teologia. Lá eu vou ter respostas e vou precisar de respostas, mas o que importa são as perguntas que vêm de Deus. As perguntas que são chaves, que vão quebrantar o seu coração, que vão rasgar a sua alma, que vão preparar para o remédio salvífico. Não são as respostas que eu quero. As respostas que eu quero, quem vai atender é o ídolo, é Satanás, é o diabo no deserto. Jesus tinha necessidades, mas ele se esvazia de si mesmo. Ele tinha necessidade de comer, mas ele não quer isso. E nós não deveríamos querer isso. Não é errado usar a IA, use a IA. Tive uma reunião essa semana com o reverendo Rodolfo Montosa de Londrina. Ele falou sobre algumas ferramentas interessantes. Tem um pastor da IPI do Brasil que tem dado aula sobre como usar a IA. Agora, a coisa boa é muito tênue a linha para virar uma desgraça na nossa vida. Às vezes as perguntas que nós fazemos não são as perguntas que deveriam ser feitas. Às vezes o anseio da nossa alma não é o anseio de Deus para a sua vida. Afinal, quem é o Senhor da minha e da sua vida? Nós mesmos, com as nossas pautas, ou nós nos submetemos ao senhorio de Cristo Jesus e permitimos que Ele faça as perguntas que nós devemos responder para que sejamos abençoados? A IA oferece respostas. Deus oferece perguntas que podem nos salvar. O que Jesus mais fazia quando alguém procurava a Ele? Presbítero Wellington, ele fazia perguntas. O que você deseja? Você deseja? Ele perguntava. E essas perguntas, elas não eram só palavras, elas eram poder do Espírito.
Elas eram poder do Espírito. Hoje na escola dominical, na classe de novo eu contei a história do G-Conte, né? Estou muito feliz que o pessoal do G-Conte voltou, sejam muito bem-vindos de volta. Também o pessoal da Desperta Débora. E aí eu falei assim, às vezes, nós temos impulsos, né? A forma como nós agimos, que muitas vezes são os dons. Então, por exemplo, vamos lá. Acontece uma situação, eu tenho um impulso resolutivo, eu tento resolver. Então alguém me manda uma mensagem assim, pastor, faz tempo que eu não vou na igreja, eu estou meio triste, ninguém ligou para mim, poxa vida, né? Qual que é o meu impulso natural? Eu mando, minha irmã, me perdoe, eu vou fazer uma visita, eu já quero ir logo, doutor Onésimo. Resolutivo, resolver isso, vamos lá. Né? Só que às vezes, Beto, não é isso que Deus quer que aconteça. E se eu não o busco antes, busco só nas respostas, eu vou lá e faço o que eu naturalmente fiz. E a pessoa não vai ser transformada. Ela vai ser feliz que o pastor foi lá, atendeu uma necessidade dela. Mas às vezes, Magali, Deus ele não quer que eu use esse meu lado impulso, né, do impulso. Ele quer que eu seja diferente. Aí eu o busco em oração, tá bom, Ivani? E daí a mensagem que eu escrevo é diferente. Falou, minha irmã, eu sinto muito, por que aconteceu isso? Vou lá visitar, faço essa pergunta. E aí, Azeolé, como é pelo poder do Espírito, naquela hora a pessoa começa a chorar. Pastor, estou numa crise profunda no meu casamento, tenho bebido, meu pai bebia, eu sei que não é a igreja, alguma coisa está acontecendo dentro de mim, e ela começa a chorar. Eu não produzi o choro, eu só fiz uma pergunta, movido pelo poder do Espírito. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele diz, orem no Espírito. E aí essa pergunta, Diná, é a chave que vai fazer a pessoa se quebrantar completamente. Eu falo, minha irmã, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E aí a pessoa é transformada, quebrantada, curada. Veja, se eu tivesse seguido o meu impulso, eu ia atender às necessidades dela, que não era o que Deus estava querendo, ela ia ficar satisfeita, eu ia ter feito o trabalho e acabou. Mas no poder do Espírito, eu discerni que era essa pergunta, e essa pergunta é instrumento para quebrantar o coração da pessoa. Tem pessoas que não são resolutivas, tem outro tipo de iniciativa, pastor Ariston. Às vezes a pessoa ela é crítica, então ela recebeu a mesma mensagem, pastor, estou com saudade, faz tempo que ninguém vem me visitar, e a pessoa pensa assim, ai meu Deus, essa pessoa também, filha de presbítero, não sei quanto tempo na igreja, não vem a um domingo e agora vem, onde já se viu isso? Porque a pessoa ela é crítica, é a natureza dela, e às vezes Deus quer usar isso, Rocha, essa crítica, só que às vezes não, às vezes Deus quer dar outro remédio. Então não seja movido pelo seu impulso, ou até pelos dons que você tem, se não for orientado pelo Espírito. É o Espírito que vai orientar, porque daí, Gil, não é você, mas é a pergunta cirúrgica, é a palavra que vai restaurar toda a ordem ali. Só que isso a gente só vai descobrir, não pela IA, porque a IA não tem vida, ela não é a vida, não é a verdade, não é o caminho. A gente vai descobrir em Deus, o qual vai fazer as perguntas certas, porque Ele é onisciente. Tu me sondas e me conheces. A IA tem um banco de dados, mas Deus é o Senhor de todos os dados. A IA conhece padrões, mas Deus conhece quem você foi feito para ser. A IA, Miqueias, conhece padrões. Se você perguntar lá, eu sou casado, eu faço isso, essa é a minha história, quem que eu vou me tornar? Você põe um monte de prompt, ou de briefing, ela vai dizer quem você vai se tornar. Mas é Deus quem sabe quem você deve se tornar, entende? Ela vai trabalhar a partir de dados, de informações, assertivas e muitas vezes bem colocadas. Mas às vezes Deus fala, Miqueias, não é nada disso, é por aqui. Jonas, não, Jonas, é Nínive, Jonas. Paulo, não é para essa cidade agora, o Espírito está dizendo, vai para lá, meu filho. Deus é o Senhor e Ele tem um propósito para nós. Aprendamos com o salmista, o pastor de ovelhas que recorreu ao Senhor. Mas tem a terceira e última, atributo incomunicável de Deus, o celular, onipresença, em todos os lugares. A inteligência artificial, onisciência. E o último ídolo evoluído, que não é o bezerro de ouro, é o dinheiro. Por isso que é nas nuvens, no bolso e no banco. Onipotência.
o dinheiro. Com dinheiro se compra o tempo dos outros, com dinheiro se compra a força dos outros, com dinheiro se compra prazer, com dinheiro se compra poder. Quem tem dinheiro até parece que pode todas as coisas. O dinheiro tem o seu lugar na sociedade, mas ele não salva, não cura o espírito, não ressuscita mortos. O dinheiro pode comprar influência. Você sabe que tem muitos influencers, inclusive religiosos, que pagam para poder ter um lugar lá. E agora eu vou fazer uma autocrítica. Eu conheço uma pessoa que eu acompanho, o caminho não é de Curitiba, estou falando a verdade, está crescendo muito nas curtidas, e ela foi fazer uma mentoria com uma pessoa muito conhecida, que eu não vou citar o nome, do meio evangélico nas redes sociais. Foi fazer uma mentoria com ela, Fábio. E daí no pacote ele falou assim: olha, sabe quanto a mentoria? R$100 mil. E no pacote da mentoria, ela ia fazer uma live com ele. Então ele ia pegar o canal dele, onde ele tem milhares de seguidores, ia fazer uma live com ela, com essa pessoa. Essa live ia dar uma visibilidade para ela, porque tem um monte de gente que segue esse influencer. Acredita, Juninho? E aí ela ia ter um monte de gente que ia conhecer ela. Muitos dos seguidores dessa pessoa iam acabar também sendo seguidores dela. No pacote do que era vendido estava o público desse influencer religioso. Pastor, são todos assim? Que terrível. Não, não são todos assim. Mas só para a gente ver como o dinheiro compra ou aparenta comprar muitas coisas. O dinheiro compra prestígios, compra o silêncio. A gente sabe que no mundo político e da política o dinheiro compra muita coisa, mas ele não nos torna quem nós fomos criados para ser. Ele promete poder, mas rouba a alma. O salmista diz: tu formaste o meu interior. O Senhor tem poder para me formar. Deus tem poder para formar o interior do ser humano. O poder de Deus está na criação, no entrelaçar do corpo no ventre da mãe. Ele gera, Ele sustenta, Ele define propósitos. E Davi conhecia Deus e conhecia o seu poder. No útero da mãe, onde ninguém vê, Deus está tecendo cada célula do nosso corpo. Porque o verdadeiro poder não é aquele que se impõe, mas aquele que cria. Não o que compra, mas o que oferece. Porque melhor é dar do que pedir, e receber. Deus estava antes do seu primeiro suspiro, meu irmão, e Ele vai estar depois do seu último suspiro, com poder para te dar o fôlego da vida eterna. Antes do nosso primeiro suspiro Ele estava, e depois do nosso último respirar e fôlego Ele vai estar, e depois é Ele quem vai nos dar o poder para viver a vida eterna. Deus escreve os nossos dias antes que eles existam, o que nem mais o mais rico dos homens pode fazer. O dinheiro ele pode até comprar o hoje, mas é Deus quem molda a eternidade, porque Deus tudo pode em santidade e amor. Eu quero caminhando para o fim. O celular, quando ele é um ídolo, ele cria ansiedade, vigilância constante, dependência emocional, e nos faz esquecer que estar conectado não é o mesmo que estar presente. A inteligência artificial cria a sensação de autossuficiência, e nos faz esquecer que seremos eternos dependentes, como um ramo na videira verdadeira. O dinheiro compra muito, mas Deus entrega tudo. Ele entrega a própria vida na cruz do Calvário. Cuidado para não cair na idolatria moderna. Não de um bezerro de ouro, que é rudimentar, mas dos ídolos aparentemente evoluídos. Nós somos pó, até sermos chamados por Deus para a vida eterna. Aí sim seremos eternos. Deus vê o coração, não precisa se esconder diante dele, pede para ele libertação. Se você nessa mensagem dessa manhã se sentiu um pouco preso a esse ídolo, Deus está aqui, Ele também está no hospital, na escuridão, no silêncio. Peça que Ele se revele a você, porque Ele é onipresente. Deus é poder. Não se sustente na sua própria força ou no seu dinheiro, mas na graça soberana do Senhor que te ama. Nós vivemos cercados de imitações do divino, mas como Davi somos chamados a olhar para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:33: ó profundidade da riqueza, tanta sabedoria, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus te alcança onde o Wi-Fi não chega, onde o dinheiro não vale, onde a mente falha. Mesmo se você tiver Alzheimer no final da vida e inconsciente das coisas, o Espírito de Deus estará se comunicando com o teu espírito, aleluia. Não tem lugar, não tem doença, não tem situação que o amor do Pai Celestial não te alcance. Enquanto o mundo nos oferece imitações do infinito, Deus se oferece a si mesmo. Jesus Cristo é o Senhor, que nos conhece até o fundo. Ele é o poder de Deus manifesto na fraqueza da cruz, na glória da ressurreição. Porque na cruz Ele foi tratado como se fosse um desconhecido, um abandonado e um impotente, para que eu e você fôssemos conhecidos, acolhidos e redimidos. Ele morreu no meio de ladrões, sem acesso ao poder político ou tecnológico, para que nós soubéssemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lembre-se que o único que tem onipotência para me salvar e para te salvar, nos amou até o fim e venceu a morte. Abandone os ícones da modernidade. E eu quero terminar minha palavra, convido o Rocha para vir à frente, dizendo e usando as palavras do salmista Davi, no Salmo 139, versos 23 e 24. Eu vou ler ele inteiro, eu ia ler só um trecho, eu vou ler ele inteiro. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu vou ler mais uma vez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Feche teus olhos se você puder. Eu quero ministrar bem esse finalzinho com você com os olhos fechados e depois nós vamos orar juntos aqui. Nós estamos no último domingo do semestre, né? Último domingo de junho. Os ídolos estão todos por aí. A besta, a força do maligno, ela é descrita nas Sagradas Escrituras. Mas nosso Deus é mais forte, mais poderoso, presente e sabe de tudo. Então coloque a tua vida no altar de Deus agora. Estenda, talvez abra suas mãos e fala: Senhor, está aqui, eu ofereço a Ti a minha vida, eu ofereço a Ti isso que me preocupa, eu ofereço a Ti isso que me inquieta. Eu não quero mais segurar isso sozinho, porque eu não sou onipotente, também não sou onisciente, também não sou onipresente. Deus vai ficar muito feliz se você falar isso para Ele. Se o celular, se a inteligência artificial, se o dinheiro ou se outros ídolos estão tomando conta da sua vida, confesse ao Senhor nesse momento. Talvez a luxúria, o prazer da carne, talvez a fofoca, talvez você, no fundo você sabe que você fica falando maledicente de alguém. Fala: Senhor, me livra disso. E Deus está aqui nesse momento. Eu orei ontem à noite, hoje pela manhã, eu tenho convicção que Ele está atuando em nós e que Ele possa encontrar em você alguém que é capaz de dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e me guia pelo caminho eterno. Vamos orar, mesmo assentados. Pai de amor, obrigado, Pai, por esta manhã linda que o Senhor nos deu, de sol lá fora. Obrigado porque o Senhor é bondoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. Obrigado por Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, o Deus vivo que se fez bebê na manjedoura, que buscou sempre ao Senhor Deus Pai em perguntas, em momentos cruciais, que deixou o exemplo perfeito de uma vida sem mácula e sem pecado, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você pudéssemos viver e viver eternamente.
Senhor, perdoa-nos, porque às vezes nós nos viramos para os ídolos modernos, como o povo de Israel no deserto, vez ou outra olhava para o bezerro de ouro e desconfiava. Perdoa-nos, Pai, tenha misericórdia, venha a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, estabeleça o teu reino nessa terra, restaura a ordem de todas as coisas, livra-nos do pecado, livra-nos da morte, Pai, livra-nos desse mundo que sempre, debaixo de todo novo sol, haverá a vaidade, o pecado, Pai, que nos busca prender e cativar. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, de um pensamento pequeno, da mesquinhez, liberta-nos, Senhor, de uma adoração a ídolos vazios, liberta-nos, ó Pai, de hábitos mal colocados, de dependência de um celular, de um dinheiro, liberta-nos de acreditar que isso vai nos salvar, que isso é um colchão e uma gordura para uma vida que está sempre sustentada nas Tuas mãos. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor esteve com Paulo na prisão e nos palácios, ó Pai, é só pelo poder do Espírito Santo que nós vamos atingir esse lugar, essa compreensão completa, e por isso nós estamos rendidos nessa manhã, e pedimos, ó Pai, gentilmente, pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que o Senhor traga libertação a quem hoje está escravo, que o Senhor traga libertação a quem hoje sozinho não consegue se libertar, que o Senhor traga paz ao coração, certeza, fé e esperança a cada um de nós, porque o Senhor é o autor da vida. E nesta manhã, à luz e ecoando as palavras do salmista Davi no Salmo 139, nós reconhecemos que não há lugar em que o Senhor não esteja. Pai, esse mundo é um mundo em tribulações, é um mundo que jaz no maligno, a cada esquina tem algo querendo nos fazer tropeçar, mas se o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus estiver em nós, então não tem buraco em que nós vamos cair, não tem acidente que vai nos pegar de surpresa, não tem nada que possa nos separar do amor firmado em Cristo Jesus. Pai, abençoa a Tua igreja, fortaleça-nos, que a Tua igreja cresça, que nós cresçamos para a honra e glória do Senhor, que nós sejamos edificados e receba a nossa adoração. Eu quero terminar essa oração dizendo que Tu és santo, 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 paciente, bondoso, perdoador, como o pai da parábola do filho pródigo. O Senhor está sempre de braços abertos e a gente não consegue entender o porquê, o tamanho desse amor que sempre nos recebe. Enquanto há tempo, Senhor, enquanto há fôlego de vida, que nós possamos correr em Sua direção, enquanto o Senhor corre em nossa direção, e possamos ser abraçados pelo Senhor, lavados, restaurados. Glórias, glórias ao Senhor, que é perfeito, que é bom. O pecado, ó Pai, destruiu a nossa compreensão da vida, destruiu e quis nos separar do Senhor, mas pelo Teu sangue nós somos comprados, lavados, regenerados, e agora nós não somos mais presos pelo pecado, não somos mais escravos do pecado. Que essa seja uma realidade na vida de quem o Senhor quer trabalhar nessa manhã, em nome de Jesus. Dê-nos um segundo semestre glorioso. Nós somos a Tua igreja, rebanho do Teu pastoreio, povo santo, nação escolhida, somos Teu povo. Louvado seja Jesus por isso, amém.